Qual que você acha que é, do ângulo da propaganda, você que é da área, quais são os pontos fortes da propaganda do Bolsonaro, quando ele é presidente na campanha, óbvio, e os pontos fortes, se é que existe, do PT? Do ângulo da propaganda. No ângulo da propaganda mesmo, eu acho que o ponto forte do Bolsonaro era justamente ser quase que uma antipropaganda. Do mesmo jeito que ele era o antipolítico, se posicionava como contra o sistema, o outsider, etc. A melhor propaganda do Bolsonaro era a espontaneidade, que é justamente aquilo que eu falei que é o mais valorizado na internet, nas redes sociais, é a autenticidade, né? O Bolsonaro, podem falar o que for dele, mas ele é autêntico. Ele não consegue dar uma suavizada no discurso nem para salvar a própria pele. Eu me lembro, por exemplo, quando assim que ele foi eleito, fez uma coletiva de imprensa improvisada lá na frente da casa dele, com uma prancha de surf, né? Como base, né? Os microfones, tudo muito improvisado. E isso corre a internet. É propaganda gratuita, né? Ele não precisa pagar um marqueteiro caríssimo para fazer isso, porque é tão espontâneo, é uma coisa improvisada. Assim como eu falei, né, que os melhores memes, eles vêm sem querer, né? Eles surgem não da vontade da pessoa. O Bolsonaro era uma fábrica, um manancial de memes. E sem querer. Eu me lembro, por exemplo, logo no começo do governo dele, ele foi para Davos, ainda, se eu não me engano, ainda estava com a cicatriz. Com a cicatriz. Não, eu acho que ele ainda estava com a bolsinha. Com a bolsinha. Se eu não me engano, ele estava com a bolsinha. Ele foi para Davos e resolveu alguma coisa lá, fez alguma coisa boa que eu não me lembro agora. E ele só colocou assim, grande dia. E o joinha, né? E no mesmo dia, na mesma hora, basicamente, o Jean Willis tinha comunicado que ele estava saindo do Brasil porque estava sendo perseguido, não aguentava, etc, etc. Aí o Jean Willis subiu nas tamancas achando que o que o Bolsonaro falou era dele. O grande dia, né? Comemorando que ele estava saindo do Brasil. E a esquerda entrou em pânico, etc. E o grande dia e o polegar positivo são até hoje um meme que todo mundo usa, né? Para designar algo bom que aconteceu. Então, assim, são coisas naturais que o Bolsonaro fala. A própria popularidade dele na internet veio de coisas que qualquer outro político, se tivesse aquele vídeo, ele ia mandar apagar a todo custo. Por exemplo, tem o vídeo do Bolsonaro falando do presídio de Pedrinhas, né, no Rio Grande do Norte. Não quer ser preso, é só não matar, quem vai lá. Você vê que era um cara indignado falando, qualquer político tentaria apagar esse vídeo. E justamente foi esse vídeo, um deles, que fez todo mundo abraçar tanto o Bolsonaro, porque ele estava falando algo que está na cabeça de muitas pessoas e que elas não tinham coragem de falar por causa da hegemonia da esquerda na imprensa em geral. O vídeo da briga dele com a Maria do Rosário também. Eu me lembro que eu não conhecia o Bolsonaro, aí eu vi esse vídeo e eu falei, mas ele tem razão. Não é porque ele está sendo chamado de estuprador, porque ele está querendo uma pena maior para o Champinha. E a Maria do Rosário quer que ele não seja preso. E ainda chama o cara que quer prender o estuprador de estuprador. Eu acho que, assim como eu, muita gente pensou assim e também começou a se identificar, né? Então, a melhor propaganda do Bolsonaro sempre foi essa. Foi a não profissional, foi a não encomendada por marqueteiros. E o pior lado da propaganda dele? O pior lado da propaganda dele, eu acho que às vezes eles tentavam agradar a imprensa e a esquerda. Tentavam, eu não estou dizendo que seria o Bolsonaro fazendo isso, mas a equipe de marketing, né? Às vezes usava termos da esquerda, que a esquerda cunhou, como fake news, como gênero. Eu acho que se você, por exemplo, trata a questão do sexo, homem e mulher, como gênero, chama de gênero, você já está perdendo a guerra, porque você já está usando os termos deles. Usou o termo do inimigo e já começou a perder. Então eu acho que assim, nessas havia algumas falhas, né? Mas é uma coisa normal que a gente vai esperar. Além do mais, a gente não pode esquecer o quanto que esse governo foi bombardeado pela imprensa em geral, pelos artistas, né? Por várias empresas também. Foi uma blitz em cima desse governo, ainda mais
com a pandemia, né? E durante muito tempo, em termos de comunicação, o governo acabava tendo que só se defender, tinha que ficar na defensiva e apagar incêndios. Isso é ruim. É muito ruim. Muito ruim só porque se defender, se explicando. você não consegue impor a sua agenda, a sua narrativa e tal, só ficar se defendendo, não é isso. Então, acho que esse foi o defeito da comunicação dele, mas assim, quem não cometeria isso, né, sendo bombardeado por todos os lados? Já o do Lula, o que eu vejo é assim, ele marcou um golaço quando contratou o Duda Mendonça em 2002 para a campanha presidencial. É verdade, Duda Mendonça, um tremendo publicitário. Assim, ele era muito respeitado. Qual a empresa dele? O Duda Mendonça, ele estava na Duda Mendonça Propaganda já nessa época. Ele tinha feito campanhas famosas. Famosas, mas ele criou, por exemplo, a DM9, que é a agência dos mamíferos, porque somos mamíferos. DM9, inclusive, é Duda Mendonça, DM, né? 9. Então ele criou essa agência, assim, descobriu vários talentos incríveis, como por exemplo o Nizanguanais, etc. Ele foi um publicitário muito bom nos anos 80, começo dos 90, e aí ele foi para a política, né? E se alinhou muito ao PT. Então era um cara que sabia como comunicar, ele sabia o problema. Assim, o publicitário não tem jeito, ele vê esses, seja um candidato, seja uma instituição, ele vê como produtos. Ele vai ver quais são os defeitos, a rejeição, etc. Vai analisar como um produto. O Lula, o Duda Mendonça, ele percebeu claramente que ele tinha... o problema da rejeição dele é que muitos o viam como radical, né? A classe média o via como muito radical. E aí ele criou aquela carta para o povo brasileiro, prometendo que não ia ser radical. Lulinha, paz e amor. Democracia, tudo do Duda Mendonça. Tanto é que depois, né, de todos os escândalos, etc, Duda Mendonça morreu. O Lula, ele concorreu em 2022 com uma campanha péssima. Mas ele chegou a ter um outro marqueteiro famoso depois do Duda, não lembro. Eu esqueci o nome. Ele teve sim, não. Ele inclusive ele exportava marqueteiros, né? Ele mandou os marqueteiros dele tanto para a campanha do Maduro quanto depois para a campanha do cara do Alberto Hernandes na Argentina. Esqueci o nome do candidato dele. Esqueci agora. O Massa. Isso, o Massa. Sérgio Massa. Ele mandou também. Você vê todas as 9 digitais dos 9 dedos do Lula numa campanha contra o Milei, que foi exatamente essa campanha muito agressiva que mostrava o Jair Bolsonaro. Esse homem prometeu isso, não sei o quê, destruiu o Brasil. Esse homem fazia piadas, não sei o quê, para parecer mais leve, mas ele tinha ódio e não sei o que, não sei o que lá. E aí terminava, esse homem é igual a esse. Aparecia o Milei, transformava o rosto do Jair Bolsonaro no Milei. Não errem de novo, alguma coisa assim. Totalmente marqueteiro do Lula, né? Assim, totalmente ainda obcecado com o Bolsonaro, né? Na época da campanha da Argentina. Você percebe que essa campanha do Lula, não só do Lula, mas da própria Dilma em 2014, já a partir daí, eles começaram a ficar defasadas, atrasadas, assim, mas um gosto meio cansado. Eles ressuscitaram aquele jingle Lula lá, colocaram artistas de branco, que nem a música de fim de ano da Globo, né? Artistas de branco cantando Lula lá e batendo palma. Gente. É uma coisa isso muito velho. Né? É velho. O povo hoje olha e sente raiva desses artistas. São muitos globais milionários que nem moram no Brasil e que o povo já sabe da Rouanet, já sabe de todas essas coisas. Ninguém olhou para aquilo e falou, nossa, acho que vou votar no Lula por causa disso daqui. Né? Quer dizer, claro que teve, mas não como era antes, né? Não como, porque o problema do Lula em 2002 era não parecer radical. Era não parecer radical, era mostrar assim, não, eu posso me ajustar ao sistema. Né? O problema do Lula em 2022 é que todo mundo já sabia que ele era o sistema e que o sistema é ruim. E que o sistema E por que ele ganhou, é nocivo. Então, na sua visão, em 22? O Bolsonaro teorias. Errou o marketing dele? Eu não acho que ele errou, eu acho que o marketing do Bolsonaro foi muito melhor. A música, era um funk, né? 22, toca 22. Tinha uma outra que era o Capitão do Povo. Eram músicas grudentas, eram jingles que pegavam.
Eu acho que assim, o Bolsonaro ele apanhou muito na pandemia, conseguiram criar uma narrativa de genocídio, etc. Eu acho que também a condução das campanhas não foi justa. A gente viu o árbitro da partida marcando toda hora, anular gol, marcar pênalti sempre pro lado do PT, etc. Mas olhando estritamente para o marketing. Para o marketing. Do Lula e do Bolsonaro em 22. Em termos de marketing, eu acho que o Lula que o Bolsonaro foi melhor. Em termos de marketing, mas hoje em dia não é só marketing. Né? Antes o marketing fazia muita diferença. Só que hoje em dia você está sujeito a muitas outras influências, além da propaganda oficial, né? Além da... graças a Deus. Eu acho importante isso. Mas é claro, o PT, ele desesperado para tomar conta das redes e sabendo que o Jair foi eleito em 2018 graças às redes, ele tinha 8 segundos na TV. Né? Eles diagnosticaram bem, né? Eles falaram, não, esse cara ganhou graças às redes. Então a gente precisa ou dominar as redes, ou calar, ou fazer alguma coisa. Então eles, primeiro, ficaram super focados em calar todo mundo que criticasse o Lula. Tanto é que o TSE ele censurou Brasil Paralelo, documentário da Brasil Paralelo, que nem tinha saído ainda. Nem tinha saído. Censura prévia. Censura prévia que, aliás, nem falava, era quem mandou matar Jair Bolsonaro e nem falava que foi o PT ou o Lula. O pior era isso, né? Mas eles já ficaram tão, acho, com o gatilho, falaram, não, precisamos calar isso, precisamos silenciar isso. O Jair Bolsonaro chegou um momento que não podia mais chamar o Lula de ex-presidiário, nem de ladrão, enquanto que o Lula podia chamar o Jair Bolsonaro de genocida, sendo que ele não é um genocida. Né? Então, a gente foi vendo essas diferenças, nessas diferenças começaram a pesar no marketing. Toda a campanha de rádio para o Nordeste, né, você viu que foi sacaneada, várias não passaram, né? E, inclusive, eu me lembro que eles... eu me lembro do Fábio Weingarten, que trabalha muito com publicidade, além de advogado do Bolsonaro, ele é um expert, um gênio da publicidade, e ele falou, não, nós vimos que há essa diferença, que não houve divulgação dos nossos programas na rádio, etc, etc, mas não vamos entrar com uma ação porque nós entendemos que estamos na frente. Né? Eles estavam na frente nas pesquisas em um determinado momento no segundo turno. O que aconteceu, há muitas teorias. Alguns dizem que foram aquelas confusões, por exemplo, do presidente do PTB, o Jefferson, da casa lá da Carla Zambelli, que isso assustou o pessoal, as armas, etc. Outros dizem que pode ter havido, né, alguma coisa com as urnas, etc. Eu não posso falar isso. Não podemos falar, né? Mas, assim, que é uma coisa esquisita, né? Assim, porque depois da vitória de um presidente, normalmente o povo entra em lua de mel com ele por uns 6 meses, pelo menos. A gente não viu isso. A gente viu as ruas vazias que o Lula visitava, sempre fechado, eventos fechados, protegidos. A gente não vê essa diferença nas redes sociais, a gente não vê essa diferença em lugar nenhum. Então, é esquisito, não vou negar. Mas, assim, de todo jeito, a gente viu que houve um esforço muito forte do PT, não só junto aos amigos no judiciário e tal, mas na mídia, nas redes, para tentar controlar a narrativa. A gente viu o Janones trabalhando 24 horas por dia para difamar o Bolsonaro com qualquer coisa, qualquer vírgula que ele dissesse, o Janones já transformava em alguma coisa. E depois ele lança um livro confessando que ele mentiu mesmo, que ele espalhou fake news para confundir, para ser a... Né? Só que isso, incrivelmente, né, não deu problema. Não deu em nada. Não. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.